Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Monsenhor Héctor de São Bento. Que o inferno, Nossa Senhora de Fátima apresenta nessa visão do inferno às crianças em Fátima? Por quê? Você já perguntou que tipo de catequese que faz Nossa Senhora nas crianças, três, Francisco, Jacinta e Lucia, que eram pequenininhos, mas vêem o inferno. Qual é a pedagogia? Qual é o ensinamento? Você se perguntou? Vamos a falar desse tema tão importante de nossa doutrina, de nossa fé. É um dogma de fé, nós devemos acreditar, porque assim foi revelado, e nós acreditamos. Acredita no inferno? Temos que ter temor do inferno. Bom, esse tema de hoje é importante para que nós acrescentemos em nossa fé, esclarecer e nos santificar, evitando o que causa essa queda, o pecado. Bom, mas curta e compartilha este vídeo, ajuda então comentando, compartilhando. Tem muitas pessoas que são escépticas nesse tema do inferno, e é bom que assistam, porque Nossa Senhora apresenta o inferno às crianças, mas tem um ensinamento para você que está aí e para aqueles escépticos neste ponto. Bom, vamos a ver segundo a luz também de alguns místicos, grandes místicos e santos católicos. Também pode ajudar com o Pix. O Pix é importante para continuar fazendo este trabalho de missão que há tantos anos realizo. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Sempre estará na tela o Pix para ajudar, ou embaixo na descrição o número da conta. Muitíssimo obrigado, Deus te vai abençoar. Bom, vamos entrar no tema de hoje, então, o inferno que apresenta as crianças. Vou colocar na tela um texto para que você acompanhe, porque essa visão do inferno é importantíssima. Já fiz mais de 100 anos que esse fenômeno aconteceu. Diz assim, abre aspas, vejam na tela. Nossa Senhora estava dizendo para os pastorzinhos este segredo que vão guardar e depois será revelado, essa visão do inferno. E aí estavam falando para eles que deviam fazer muitos sacrifícios para os pobres pecadores e que reparação para o seu imaculado coração. Ditas mais ou menos estas palavras, aí abre aspas. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vemos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas que se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Debió ser, ao deparar-me que com esta vista que de esse ai, que disseram ter-me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Fecha aspas. Dali então a visão do inferno que as crianças tiveram. Importante entender que tem muita coisa aqui que na teologia se estuda, que nós sacerdotes nos debruçamos para estudar, que Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica, esse resumo de teologia, escreve tantos outros teólogos e tantos santos, como Santa Teresa de Jesus, tive visão do inferno, João Bosco, visão do inferno,
e Santa Francisca Romana, que eu vou citar aqui também, tiveram essas visões do inferno. Portanto, prestemos atenção, porque quando diz aqui, se abriu o céu, a terra, e vieram uma visão do inferno, tem muitos relatos, junto com estes santos citados, que veem que o inferno está debaixo da terra. Alusão na Sagrada Escritura de muitos que estão descendo ao interior da terra, mas que não está precisamente no centro da terra, digamos assim. Está numa dimensão, em um lugar totalmente onde estão as almas espirituais que são atingidas pelo fogo. Então, um local baixo da terra, muito provavelmente, em um lugar, uma dimensão, digamos assim, modernamente diferente e diferente também do contraposto, que seria o paraíso, os céus, o mais alto dos céus, aqui embaixo. Então, há uma comparação aí para nós entender que o castigo, que o pecado nos abaixa, nos faz pesados, nos faz aquele bronze pesado e aceso pelo fogo. Agora, na pergunta que dizem as almas, como diz aqui, mergulhadas nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes. Isto é, fogo atingindo numa alma espiritual. É um fogo material? Não. Se é um fogo material, não pode atingir a alma, que é totalmente imaterial, espiritual. Então, vemos que Santo Tomás já tratou esse tema, dizendo que o fogo atinge as almas espirituais pelo poder da justiça divina. É tanto a ira de Deus que vai atingir, evidentemente, a essas almas espirituais por toda a eternidade. Então, aí está muito em sintonia com a Sagrada Escritura, que nos livros de Deuteronômio, por exemplo, dizem que se abre aquelas que tragam a esses 250 homens, abre a terra e sai fogo e caem todos os mortos ali num instante. Bom, também vemos que essas almas, junto com os demônios são atingidos porque têm pecados, e tantos pecados quanto castigos também. Vamos a ver em outra revelação de uma vidente católica. E os pastorzinhos vêm e se apavoram, porque, claro, isso dá uma alma tão santa, tão pura como Lúcia, que deu aquele grito, que a multidão escutou, porque tinha pessoas em torno, e aí disseram depois, por que você, Lúcia, por que você gritou? E ela disse, provavelmente foi aqui que eu gritei em algum momento e todo mundo escutou. Que a visão é totalmente intelectual. Levar essa visão, essa inteligência, entender o que é o inferno. Vamos ver que é um lugar bem complicado para você entender aqui o que acontece com o pecador. Não é tadinho, ele é culpado. Tem uma dívida com a justiça divina. Por isso o confessionário é tão importante. A falar isso, é bom ir meditando, pensando nos seus próprios pecados, faltas, e que uma boa confissão é urgente. Bom, o fogo do inferno também é relatado na Sagrada Escritura. Vamos a ver e poder acompanhar na tela, quando diz, abre aspas, quando disse Jesus, aqueles que fizeram o mal, e Jesus os rejeita, em São Mateus 25:41. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e a seus anjos caídos. Fecha aspas. Então, vemos como Jesus Cristo fala do fogo que é preparado para os demônios e Satanás, e também a todos aqueles pecadores. Afastá-los. São palavras bem pesadas, mas que é a justiça divina, é Deus que vai falando para você entender nessa parábola, nesse trecho tão importante, que podemos ouvir essa palavra do próprio Cristo, que rejeita as almas dos condenados. Então,
primordial entender a divina palavra e o que está no Evangelho. Então aí vemos que o fogo é perturbador para todas as pessoas. Mas os grandes místicos, São João Bosco, já citei, e Santa Francisca Romana, que vou citar aqui para você entender que esta santa, que viveu em torno a 1374 e 1440, a santa teve revelações muito especiais sobre várias coisas, mas sobretudo este inferno que Deus mostrou. Também viu outro vídeo que eu vou fazer posteriormente, que é o purgatório. Então vemos aqui que o horror do inferno, um lugar que tem fogo, que não se apaga, tem outros cheiros típicos que realmente são de outro mundo, e também tem aquele verme que não morre, e o castigo constante. No inferno, como disse Dante Alighieri, na sua obra, na clássica, leiam, que na parte do inferno, na porta descia esse letreiro, essa faixa, dizendo: quem entra aqui perde toda esperança. Então, cuidado ao cometer pecado. Então, vemos que esta Santa Francisca teve uma revelação e ela teve uma graça muito especial de ver, precisamente, a hierarquia dos demônios, quem era o superior, quem era o chefe, quem eram também os súditos, que hierarquia, que pecado havia cometido esses anjos caídos, que tipo de maldade, como é aquele olhar tão típico que falam todos os que tiveram visões do inferno, aqueles olhos vermelhos, aqueles olhos amarelos, mas que o ódio está atrás, profundamente penetrando aqueles que tiveram a graça de ver em vida o inferno para poder rejeitar e não cair lá. Bom, é uma graça especial. Pior para as pessoas que caem no inferno. Como caem no inferno? Morrer sem arrependimento de seus pecados. Isso que leva ao inferno. Morreu, a alma ficou nesse estado por toda a eternidade. Morreu em graça de Deus, vai a ser julgado por Deus e vai ir ao purgatório ou aos céus. Morreu em pecado mortal, pecado grave, sem arrependimento, sem penitência, sem oração, mais provável é que vá ao fundo do inferno. Bom, então, viu essas hierarquias, viu os demônios e também os pecados de cada um. Uma coisa que esta São Francisca Romana vai dizer é que tem tantos castigos quantos pecados se cometem. São pecados mais leves, penas e castigos mais leves, mas também aqueles mais profundos, mais espirituais, mais grotescos, que se atingem com outros tantos castigos. Mas uma certeza você tem ódio por parte dos demônios, tem o arrependimento e remorso constante da alma, e entendamos bem, isto de arrependimento, de remorso, muitas pessoas sentem ao longo da vida, por alguma falta, alguma coisa que cometeu, e isso pode causar depressão até suicídio. Então é uma coisa que o homem, a mulher já sentiu em algum momento, mas quando é muito forte e se torna uma doença, caso das pessoas que têm remorso constante, são abaladas totalmente. Então não é pouca coisa quando se fala remorso das almas do inferno. Bom, e aí também ele viu que o inferno tem 3 estágios. O inferior, onde estão os piores demônios, e o médio e o alto do inferno. Então, baixo, médio e alto. No inferior, que seria um lugar pior de todos, está Lúcifer com seus súditos, que le mandam outros 3 que são importantíssimos e que estão os seus nomes na Bíblia, sobretudo citados. Portanto, prestemos atenção a isso que vou falar uma só vez, para dar uma festa a estes demônios, e que você deve prestar atenção. Então, primeiro, o Lúcifer, que está embaixo, triste, raivoso,
y amaldiçoado totalmente, siendo torturado porque es el pecado de orgullo. Y es más desgraciado que todos los otros que están allí no inferno. Entonces, ele está más entristecido, más chateado, más con odio, más con raiva, sobre todo contra Deus, contra os homens. Mas tem três mais, que é ama Deus, que é o pecado, que leva aos pecados da carne, todo o que seja sexual, o seu conforto, seja sedução. Este demônio, principalmente, vai ter outros tantos que vão atrás. Sobretudo, esse pecado leva muito, como diz Nossa Senhora Fátima, ao inferno, pecados sexuais. O segundo seria Mamon, que seria aquele demônio da avareza, tudo que seja riqueza, aqueles ouro e prata, aqueles prazeres, aquelas pessoas que chegam a matar pelo dinheiro, está com esse demônio e todos tantos miles e miles de anjos que são seus súditos. E o terceiro, que conhecidos fariseus sabiam, digamos assim, falar esse nome contra Jesus, dizem que faziam milagres por esse poder de Belzebu, que é o pecado da idolatria, tudo que seja magia, tudo que seja falsos profetas, tudo que seja isso, idolatria principalmente, é o pecado próprio dele e tantos outros miles de demônios que são seus súditos. Então, vemos que tem um chefe, temos alguns, digamos assim, capitães, os súditos e tantos outros que vão a fazer o mal. Mas, nesse sentido, Santa Francisca Romana deixa bem claro que tem uma metodologia, e isso é especial. Os meninos de Fátima ven uma parte, aqueles fogo que chega a metros e metros de distância, depois caem, as almas flutuando, etc. Veja bem esse texto. Mas é importante que venha uma parte. Já vemos que São Francisca Romana vê 3 estágios, baixo, médio e alto. E tem uma certa armadilha. Tem os demônios que estão lá no inferno e não saem. Mas se comunicam com outros demônios que estão na terra, que também sofrem como os que estão no inferno, que são atingidos por penas e castigos, e também os outros que estão fora. Só que tem outras penalidades. E ali eles se comunicam e tratando de fazer cair em pecados aos homens, são os demônios que estão na terra. Mas também, como diz a Bíblia Sagrada, tem demônios pelo ar. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, chega a manifestar no Tratado dos Anjos que se Deus mostrasse os demônios que estão circulando no ar, taparia todo o sol de tantos milhões de demônios que estão ali pelo ar. Qual é a sua função? Igual que os que estão na terra. Ver as vítimas das almas enfraquecendo. Eles dizem, Santa Francisca diz que tem uma influência do clima e todas as coisas físicas, porque certos demônios ou anjos caídos têm leis que nós não conhecemos, mas que eles conhecem, por isso podem influenciar tanto no clima e nas coisas materiais na Terra. Prestemos atenção aos sinais dos tempos. E isso vai enfraquecendo. Quando vem que os demônios da Terra vão sendo enfraquecendo, os demônios do ar, vem que as almas estão enfraquecidas por meio de pequenas faltas, pequenos pecados, etc., vão caindo e enfraquecendo. Aí os demônios da Terra vão atingir com mais força no ponto mais fraco das almas dos homens. Este é o sentido. Temos que lembrar os 7 pecados capitais: avareza, ira, luxúria, vaidade, orgulho, etc. Tudo isso, a ira, tudo isso vai lembrando nós aquelas noções, aquelas ideias de catecismo, aquela doutrina que nos ajuda a ver quais são os pecados dominantes de cada pessoa, ali que vai atingir um demônio. Vendo o lado fraco e então os demônios do ar enfraquecendo por meio de todos os pecados, mas também as inclinações e a fraqueza. Enquanto está mais fraco, vai ir dando aquela desconfiança
da providência divina. Preste atenção, desconfiança na providência divina. Tudo aqui no universo, porque Deus permite ou porque Deus quer. Portanto, quando a alma está enfraquecida, vai tendo desconfiança à providência divina. E aí atinge muita pessoa. Quem não fica desanimado, não é desânimo, é desconfiança do poder de Deus na tua vida, a providência divina que Deus provê as coisas para você se salvar. Não só as questões materiais, mas também para a salvação. E tendo essa desconfiança, aí atinge mais os demônios da terra, que vão a tratar de enfraquecendo e caindo de pecado em pecado até atingir ao pecado do orgulho. E esse pecado do orgulho vai endurecendo a consciência dos homens e das mulheres, e aí cada vez caindo mais em desgraça. Então vemos como, assim como a pessoa vai crescendo em santidade, primeiro que não rezava, começa a rezar, começa a fazer oração, penitência, depois começa a trabalhar em virtude, humildade, bondade, mansidão, e vai crescendo e subindo, como se fosse uma escada, assim os pecados da luxúria, vai caindo, preguiça, avareza, luxúria, etc., vai caindo para baixo, e aí cada vez atinge mais desgraça na tua vida, no sentido literal, mas também espiritual, enquanto que vai caindo. Então prestemos atenção que isto é importante. Então, o que acontece com estes demônios? Estas visões que tem Santa Francisca Romana. Ela vê, assim como tantos outros santos, São João Bosco, vou citar, que tem o fogo, tem os castigos, e sempre um castigo que vai atingindo a alma. Então, aqueles que veem aquelas almas infelizes que estão ali, gritando, gemendo e se odiando e odiando todo mundo. Esse ódio está muito especial, preste atenção. Mas aparece um ingrediente aqui que também Jesus e tanto a Sagrada Escritura cita, que é o verme que não morre. Então, a alma, a pessoa que vê essas almas sendo torturadas, vê que são cortadas algum membro desse corpo que tem aí, que estão vendo essas pessoas videntes, mas uma vez que é cortada, destroçada, que abre a boca e entra o ouro fervendo, como os avarentos, um mar de fogo e as almas sem poder parar de rodar, e outros sendo também atingidos por demônios, nas questões sexuais também, coisa que você pode imaginar, mas eu não posso falar aqui, e sendo atingidos por demônios, mulheres e homens que estão em seus pecados de luxúria, coisas horrorosas que estão do além de nossa imaginação. Essas pessoas que tiveram esse momento de ver essa visão do inferno relatam. E eu estive pesquisando nisso e realmente é deixar o cabelo em pé. Realmente horroroso. Mas ali há uma coisa, esse verme. São João Bosco fala do verme. Vai ver aqui um texto que diz São João Bosco assim, abre aspas. Diz assim, que o verme aproximou-me deles, dizia São João Bosco, e reparei que estavam todos cobertos por vermes e parasitas, e lhes roíam os órgãos vitais e o coração, e os olhos, e as mãos, e as pernas, e todo o corpo, de uma forma tão feroz que não é possível descrever. São João Bosco, fecha aspas. Portanto, então, vem ali que São João Bosco teve a visão, teve sonhos do inferno, e vem como essas pessoas que caíam no inferno. Sobretudo, São João Bosco teve a visão conforme as crianças e adolescentes de sua escola. Lembramos da história de São João Bosco, que ele tinha escolas, e parecia tudo muito bem, mas Deus mostrou em sonhos como muitas crianças iriam no inferno. Estamos falando de crianças, adolescentes. Em 1800 e tanto, século XIX, que foi a vida de São João Bosco.
Então, que fica para os adultos, né? Prestemos atenção, rezar, oração, penitência para não cair no inferno. E ali também falava, em outra passagem, de os demônios. Os demônios têm formatos diferentes, como disse em Fátima ali, medonhas, asquerosos, de formatos de animais que não existem neste mundo. Muitos relatam que é uma mistura de animais, mas isso é para entender de uma forma que podemos usar nossa imaginação, mas não seria literal. Seriam animais que não existem neste mundo. Mas São João Bosco, podemos ver, abre aspas, diz: continue a puxar e passando um tempo, muito tempo, surgiu um monstro enorme e hediondo que agarrando uma corda na qual estava ligada todas aqueles armadilhas. Fecha aspas, São João Bosco também, vendo essas visões e essas armadilhas que eram castigos ou para pegar as crianças de seu oratório, de sua escola, para cair no inferno. Vemos como é um trabalho muito forte que está realizando todos os demônios que não dormem para que todos os homens, as mulheres e crianças cair no inferno. Isto é de temer e tremer. Então, precisamos muita ajuda a Nossa Senhora, que nos ajude a nos livrarmos de todo este fogo, esse verme, esses demônios, essas deformações, esses castigos que não apagam. Mas o principal e pior que pode existir é essa ausência da presença de Deus, ou seja, que nossa alma não descansa só se estamos diante de Deus, e lá no inferno não tem. É o pior castigo. Mas, por outro lado, é o ódio. Já na Sagrada Escritura, Jesus Cristo fala, quando fala com os fariseus, que os fariseus tinham como pai, não o pai celestial, senão o pai, que era Satanás, que era homicida e mentiroso. Assim, diz na Sagrada Escritura, na Bíblia, diz assim, chamando homicida desde o princípio. Podem ver, diz o texto, São João, capítulo 8, versículo 44. No outro texto, seguidamente, a primeira carta de João, que deixa muito bem claro. Primeira carta, João 3,15. E o que tem ódio de seu irmão é um homicida. Então, neste ponto, vemos que realmente o ódio é o pior que existe nesses demônios. Os demônios não gostam, eles odeiam a si mesmo, a si próprio e a todo o gênero humano, todos os homens de todos os séculos, e querem só o mal. Eles sentem prazer no mal dos homens, porque eles têm, como diz na Sagrada Escritura, na Divina Palavra, inveja dos homens. Dali podemos entender que não dormem, não descansam, até poder atingir. E isso é importante saber que não só os grandes pecadores, aqueles que cometem realmente crimes asquerosos e hediondos, mas também aqueles que são pessoas que vão à missa, que rezam, que confessam de vez em quando, mas vão sempre ocultando algum pecado, não vão falando algum pecado, ou por vergonha, ou por outro motivo, e vão ficando com essas confissões que são sacrílegas, são confissões inválidas. Então, a pessoa, se não tiver a graça do sacerdote no momento da morte, e a pessoa não se arrepende desse pecado, a pessoa vai morrer na desgraça de não ter a graça santificante. Isto é, a luz de Cristo não está ali, a graça de Deus não está ali, está o pecado grave, que sempre estive ocultando. Portanto, vai ao inferno. E são pessoas piedosas, que vão à missa, que fazem absolutamente tudo bem, caridosas até, mas que alguma coisa estava errada. Então, nessa visão do inferno, os pastorzinhos e os adultos, os grandes santos, ensinam você a não cair em tanta manha desgraça. Eu rezo por você e por todos aqueles que colocarem seus nomes para poder ter a graça de Nossa Senhora e seu manto para nos proteger.
mas também faça para valer. Cumprir os mandamentos, ser caridoso, humilde, pobre, vivendo a pobreza, se conformando com o que você precisa para viver e vivendo a castidade segundo o estado, a pureza de coração, para poder estar diante de Jesus, Maria e todos os santos. E São Miguel Arcanjo e todos os santos anjos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que vou falar do purgatório. Aqui não tem esperança. No purgatório tem já um espírito de esperança muito melhor. Que Deus te abençoe. Sempre com um olhar de fé católica. Amém.